Fala aí, rapaziada do Futeboteco, beleza? Felipe Oliveira aqui na área hoje para falar com vocês sobre uma notícia, na verdade duas notícias que surgiram aí nos últimos dias sobre a crise financeira dos clubes de Minas Gerais, mais especificamente de Atlético Mineiro e de Cruzeiro. Mas antes da gente entrar nesse tema, como você já sabe aqui no canal, deixa o like no vídeo para fortalecer, se inscreve aí no Futeboteco se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações e, claro, nos siga lá no @Futeboteco no Instagram, beleza, rapaziada? Bom, falando primeiramente do Cruzeiro, foi feito aí o último balanço financeiro do clube no ano de 2018 e o Cruzeiro aumentou a sua dívida. Eu tô aqui com uma colinha, como todo bom jornalista, e o Cruzeiro, a dívida dele pulou de 384 milhões para 520 milhões. E detalhe, o Cruzeiro fechou aí a temporada 2018 com 28 milhões de déficit no seu orçamento. E isso se deve também ao fato do Cruzeiro ter feito uma manobra bizarra aí, até um certo ponto amadora, que poderia inclusive ter sido enquadrada no Profut, que foi declarar a venda do Arrascaeta como se ela tivesse sido efetuada em 2018, quando na verdade, como todos sabemos, ela foi efetuada em 2019, ou seja, o rombo poderia ser ainda maior nesse fechamento do Cruzeiro. Esses dados aí ainda serão avaliados aí pelo Conselho Deliberativo da Raposa, mas denota o amadorismo que ainda permeia nas diretorias dos grandes clubes brasileiros, né? A gente percebe muitos clubes aí que tentam fazer um trabalho a longo prazo, alguns presidentes que procuram primeiro arrumar a casa do clube, como foi, por exemplo, com o Flamengo, né? Um presidente foi muito xingado na última temporada, aí o presidente do Flamengo que fez um trabalho de limpeza, de pagamento de dívida, de segurar um pouco a grana e não investir tanto no time. E no Cruzeiro a gente viu o contrário, né? O Cruzeiro vem de um bicampeonato brasileiro na década em 2013, 2014 e vem também de um bicampeonato nacional da Copa do Brasil 2017 e 18. E pode, inclusive, esse ano, já que tem um baita de um time, um baita de um elenco, o Cruzeiro para mim joga hoje o melhor futebol do Brasil, pode com certeza brigar novamente pela Copa do Brasil, pela Libertadores e, por que não, pelo Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Só que, fora de campo, as administrações têm sido ruins. O Wagner Pires de Sá começou em 2018 e já apresenta esse tipo de número, ou seja, é um cara que não olhou ainda para a questão da dívida do clube que aumentou, ou seja, é uma coisa que precisa ser revista no Cruzeiro, porque a gente sabe qual é o futuro desse tipo de administração, não é mesmo? No Atlético, no rival, a coisa tá ainda pior. O Galo, que teve aí a administração do Alexandre Calil recentemente, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores em 2013. Na época os dois eram protagonistas do futebol brasileiro, inclusive o Galo com o Ronaldinho, com aquele timaço do Cuca, depois com o Lever ganhou a Copa do Brasil de forma fantástica. E nessa época o Galo gastou muito, né? O Galo gastou bastante, e depois veio o Sérgio Sete Câmara, também trocou os pés pelas mãos ali em algumas coisas, e a dívida do Galo tá aí em torno de 652 milhões de reais. O Galo que segue ainda devendo salários para os seus jogadores nessa temporada, tá sem treinador, tá praticamente eliminado da Copa Libertadores da América, e se vê numa administração sem tantas perspectivas para o futuro, já que o Galo tem feito diversos empréstimos bancários aí para conseguir crédito e conseguir se autossustentar, e isso gera mais dívida porque as receitas do Galo são inferiores às das últimas temporadas, e isso vai comprometer as administrações futuras, inclusive do Sérgio Sete Câmara, que vai ter que pagar mais empréstimo do que gerar receita e investir no próprio clube, e isso com certeza vai respingar dentro do campo no time do Atlético Mineiro. São duas administrações
que denotam como é o futebol brasileiro, né? Os clubes que sempre preferem ganhar, preferem ouvir o torcedor. Eu sei que tem muito torcedor que fica bravo, como eu vi no Twitter, muitos torcedores do Cruzeiro irritados. Ah, mas essas notícias só saem na época, vai sair logo na época da final do Campeonato Mineiro. Inclusive o Cruzeiro ganhou do Atlético por 2-1 no primeiro jogo. Mas não, se eu fosse torcedor dos dois clubes, de um dos dois, eu ficaria muito puto com a administração que vem sendo feita tanto no Cruzeiro quanto no Atlético Mineiro. Eu ficaria preocupado, principalmente no Cruzeiro. Ah, a gente tá ganhando, a gente tá ganhando. Ah, beleza, estamos sendo campeão, mas cara, e o futuro? E o futuro, como que vai ser? Ninguém sabe. Desse jeito, se continuar aumentando, e o diretor de futebol ainda tentar abafar, tentar declarar a venda de um jogador para um ano anterior para tentar fazer uma manobra ali, e ainda assim não deu certo, porque o clube fechou com déficit ainda milionário, aí, quase 30 milhões de déficit. Pô, é algo impensável e é algo que a gente vê que vem sendo uma constante no futebol brasileiro, né? O Palmeiras teve a sorte de ter o Paulo Nobre para investir no clube e torná-lo autossustentável. O Bandeira de Melo no Flamengo fez um grande trabalho, segurou muito a grana, não ganhou tantos títulos. O Flamengo que não é campeão de um título de peso desde 2013, né, quando ganhou a Copa do Brasil, não é campeão brasileiro desde 2009. E o Flamengo sempre foi uma bagunça, né? Sempre foi uma bagunça administrativa, sempre deveu salários para um mundo de jogadores. O pessoal, inclusive o Denilson sempre falou, né, o Vampeta, no Flamengo eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Ficou famoso o Vampeta por aquela frase e era uma realidade do Flamengo, e hoje isso mudou. Hoje o Flamengo conseguiu equacionar muito a sua dívida, que ainda é grande, mas consegue investir no futebol e consegue trabalhar com essa dívida, já que tem receitas para isso. A gente não vê isso acontecendo no Cruzeiro e principalmente no Atlético Mineiro. Quero saber de vocês, torcedores do Galo e da Raposa, e você, torcedor que curte futebol, que curte esse tipo de assunto. Qual a sua opinião sobre esse tema? Você acha que vale a ganhar mesmo, independente de como é feita a administração do seu clube? Ah, tem que contratar jogador mesmo, tem que se virar, ou a gente precisa de cada vez mais dirigentes que pensem a longo prazo, que deixem o clube direitinho ali, bonitinho administrativamente, para as diretorias que vão chegar depois, como é o caso do Atlético Mineiro aí, que já está comprometido. Quero saber de você, deixe sua opinião aí embaixo, é importante pra gente, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.